Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores desta casa de oração e trabalho. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós teremos nosso irmão Calixto, que vai nos trazer o tema a Terra, a vida na Terra e a vida eterna. E também sejam bem-vindos os internautas que nos assistem frequentemente. Mas para iniciar os trabalhos da noite, vamos passar a palavra para a nossa irmã Márcia, fazer a prece inicial. Boa noite, Senhor da vida, Mestre Jesus, Maria Santíssima, mentores dessa casa de oração e de trabalho. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus estamos aqui, podendo estar aqui, que possamos aproveitar todos esses momentos. E quando a gente está lá fora, passando por algum problema, que a gente vê a necessidade, o quanto que faz falta da gente estar aqui nesse trabalho, nessa seara. Então, eu passei muito tempo ausente por questão de saúde, estou retornando hoje, louvando a Deus por estar aqui, pedindo sempre que os nossos irmãos, protetores dessa casa, como também a falange do Dr. Bezerra de Menezes, protejam todos aqueles irmãos que estejam em desequilíbrios físico, espiritual, que protejam o nosso Brasil, que o nosso irmão Ismael, protetor do nosso Brasil, proteja o nosso Brasil, e não só com pensamento no Brasil, mas também no mundo, por conta das guerras, por conta da fome, por conta dos irmãos que moram nas ruas, que a gente assiste todo dia através da mídia, irmãos que desencarnam por conta do frio, porque não tem um teto. Então, são muitos irmãos em desequilíbrio, em sofrimento, que a gente tem que, pelo menos, fazer nossa vibração e agradecendo todo dia a Deus o pão de cada dia que nós temos, a nossa casa, a nossa cama, a nossa família, o nosso centro, que é a nossa casa de trabalho e oração. Então, com o coração, louvando a Deus, peço assistência espiritual dos irmãos para os trabalhos que vão iniciar agora. Que assim seja. E assim, contando com a espiritualidade amiga da casa, que nos conduz, passamos a palavra para nosso irmão Calixto. Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para testar a paciência de vocês, abordando um tema aparentemente simples, né? O nosso tema de hoje é a vida na Terra e a vida eterna. Então, antes de entrar no tema, tratando da vida da Terra, nós informamos que a partir do mês de outubro, a nossa casa vai abrir também, vai reabrir às sextas-feiras. Então, esperamos que durante esse mês vá anunciando para que retorne, pelo menos relativamente, a nossa atividade do mês de outubro. Mas voltamos ao tema. A vida na Terra e a vida eterna. Se a gente perguntar o que é a vida na Terra e a vida eterna, todo mundo vai saber, não é? A vida na Terra é essa que nós estamos experimentando. E a vida eterna é a vida espiritual. Então, a finalidade dessa conversa é mostrar a ligação entre a vida eterna e a vida física. E, na realidade,
nós somos espíritos. A vida é uma só. São apenas duas etapas, duas faces da mesma moeda. Quando estamos na Terra, estamos como espíritos. Há quem denomine que quando estamos encarnados, somos almas. E desencarnados somos espíritos. Mas é a mesma coisa, é 6 e meia dúzia. Somos espíritos, ora encarnados e ora desencarnados. Cada etapa dessa vida tem a sua missão, né? Nós somos o quê? Bilenares. Temos bilhões de anos. Esta encarnação é apenas mais uma. Então, quando estamos aqui, estamos para cumprir uma missão. Para cumprir, seja ela qual for, ou uma prova, ou uma missão, ou uma expiação, mas temos um objetivo. O problema é que nós esquecemos de que somos espíritos. E levamos a vida como se só existisse uma única vida. Então, para quem é espírita, não, ele já sabe que a vida verdadeira é a vida espiritual e tal e tal. Não tem problema. Mas outros segmentos acham que essa vida é única. Depois vem o fim, não totalmente o fim, mas vem um fim com 3 estradas para você não decidir, que já está decidido pelo que você fez ou que você acredita, céu, inferno ou purgatório. Então, na vida espiritual e a vida eterna, a gente vai para lá por um tempo curto, longo, dependendo da necessidade, para preparar, se for o caso, uma nova reencarnação, estudar, aprender e voltar para pôr em prática. Porque aqui o palco é aqui a escola onde a gente deve praticar os conhecimentos que a gente adquiriu na vida na vida espiritual. Então, é simplesmente uma fase da mesma vida. Então, a vida espiritual e a vida física, a vida na Terra, é a mesma coisa. Só muda o quê? O estágio que nós estamos fazendo. Ou estamos lá como espírito, ou aqui como espírito encarnado. Que podemos ter uma vida de muitos anos, até 96, como a velhinha que morreu ontem, antes de ontem, ou poucos anos. Porque a questão não é viver tanto. O que leva em conta é o que a pessoa vai fazer aqui. Pode ter pessoas que na espiritualidade, pelas condições dela, têm a necessidade de vir aqui, por exemplo, exercitar uma virtude. E, de repente, a pessoa, através até da dor, com 10 anos de idade, aprendeu aquela lição, aquela virtude que ele precisaria aprender, aquilo que ele se propôs, ou que a espiritualidade colocou como objetivo nessa existência. Então, se ele cumpriu sua missão aqui com 10 anos, e ele desencarna, o espanto é para nós. Mas a sua missão, do ponto de vista espiritual, foi cumprida. Não precisa mais ele ficar por aqui. Ele vai para lá e volta. Como a gente só pensa na matéria, aí os parentes vão sofrer, porque para eles, como pensam que a vida é somente isso aqui, é somente a vida na Terra, vai ter a sensação de perda. O que não acontece, nem tanto, entre os espíritas, né? Que são pessoas que conhecem que a verdadeira vida é a vida espiritual. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos supor que daqui a pouco, um clarão aqui, e se materializasse um espírito, aquele bem puro, e dissesse assim, é bom quando o seu autor estivesse bem cheio, dissesse, olha, eu sou o espírito
vivo constantemente trabalhando com Jesus, e ele me mandou aqui com um convite para vocês. Ele sabe que os espíritos compreendem que a verdadeira vida é eterna, principalmente os espíritos, que são vocês. E ele gosta muito dessa casa, caminhando, sempre caminhando para ele. Então, ele tem uma boa notícia para vocês. Ele mandou aqui dizendo que amanhã ele vai conceder a graça de 5 pessoas aqui desencarnarem. E me mandou aqui para que eu possa cuidar dessa transição. Vai ser um desencarne tranquilo, suave, sem nenhum transtorno. E o melhor, ele vai recebê-los pessoalmente. Infelizmente, só podem ser 5. Então, quem quiser, as primeiras 5 pessoas colocar o nome naquela caixinha, amanhã a gente cuidará do desencarne. Será que ia chegar alguém naquela caixinha? Né? Desencarne tranquilo, suave, num meio onde se conhece que a verdadeira é a vida, essa aqui é uma vida falsificada, né? A verdadeira vida é a vida espiritual, ser recebido diretamente por Jesus. A gente não pode dizer que não iria ninguém, porque de repente pode queimar a língua, né? Mas eu acho que eu não ia, não. Não é porque a gente acha que a nossa hora não é agora. E o que pode acontecer, mas só um exemplo para a gente ver o que é a vida física, o que nos prende aqui. Então, se chegasse um convite dessa ordem, eu acho que se aparecesse um, era uma glória, que a gente preferia ficar aqui. Então, qual é a melhor vida? Jesus não veio para dizer qual é a melhor vida. As duas são necessárias. E ele, quando esteve aqui, ele mostrou como proceder nesta vida. Deixou seus ensinamentos. E tem uma passagem alguém disse que é uma das mais belas. Está em Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Ele diz: não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haver de comer ou de beber, nem do vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valei muito mais do que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 cúbito à sua estatura? E por que andais ansiosos pelo que haver de vestir? Olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim, não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que nos haveremos de vestir? Pois o gentil é que precisa dessas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisar de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bom, na realidade, essa passagem, Jesus mostra
a forma de como se proceder com relação aos apegos. Evidentemente que naquele tempo o sonho de consumo era o quê? A comida, bebida e nada mais, né? Vestimenta. E aí, se fosse hoje, ele acrescentaria um monte de outras coisas, né? O carro melhor que o vizinho tem, você não olhe para ele, a televisão de 500 polegadas fica uma sua de 40. Então, uma série de coisas que ele iria incluir. Entretanto, se você olhar o pé da letra, a gente pensa que é simplesmente para não fazer nada. Não faz nada, não se preocupa com o trabalho, nem com nada, porque depois vem, como diz aqui, essas coisas são acrescentadas. Mas não é bem isso. O que é que ele diz? Ele não diz que é para simplesmente não fazer nada. Ele diz: cuidai primeiramente do seu reino e da sua justiça. Ou seja, a pessoa tem que fazer a sua parte, buscar um emprego para obter a comida, enfim, tudo que você necessitar. Agora, cuidai primeiramente do seu reino. Pelo menos paralelamente. Não é para sair rezando o dia todo, não. É para que a pessoa não ponha os interesses materiais acima dos interesses espirituais. Que tenha a visão da vida espiritual em primeiro lugar, mas que lute pelo o que compõe as suas necessidades físicas. E quando diz aqui que Jesus, que todas essas coisas serão acrescentadas, está significando que a espiritualidade, Deus ajuda a quem trabalha. Então, não é uma sentença para você ficar em casa sem fazer nada e, de repente, esperar que venha alguém do supermercado trazer sua feira, a Compesa liberar a conta d'água. Né? Não é por aí. Nessa passagem, tem uma coisa interessante. Em 4 ocasiões, ele fala em ansioso. Não seja ansioso pela comida, pelo que beber, pelo que comer, pelo que vestir. E diz mais assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Ele está falando aqui, há 2000 anos atrás, dos males da ansiedade. E taxativamente diz: por mais que seja ansioso, não acrescentarás nada à sua estatura. Ou seja, a ansiedade não resolve nada. No entanto, a ansiedade é uma das pragas de hoje. E o Brasil é campeão em transtorno da ansiedade. 9,6% dos brasileiros são taxados, que são aqueles que procuram a medicina, né, como portadores de transtornos da ansiedade. E é o campeão em relação ao mundo. Isso é o quadro em que nós vivemos, um campo fértil para quem é psiquiatra. Então, o que é a ansiedade? É aquele sentimento emocional ou físico, seja lá o que for, inerente a alguma coisa que ainda vai acontecer, mas que você sofre como aquilo tivesse acontecido. Ou seja, é você sofrer o futuro. Então, isso caracteriza o quê? Pela tristeza, pelo medo. O medo é excessivo.
Você ter medo de um leão é uma coisa, isso aí é um medo. Agora, você ter medo, pensar que vai entrar um leão daqui a 5 minutos, é outra coisa. Se vai viajar, pensa que o avião vai cair. Se vai para o mar, acha que vai ser engolido pelas ondas. Enfim, enche a sua cabecinha de problemas do futuro e fica sofrendo no momento presente. É natural que todo mundo tenha ansiedade. O jovem vai fazer uma prova difícil, é natural. Um casamento, uma festividade, uma reunião, um emprego novo, enfim, qualquer coisa que seja, que fuja da rotina, e aquilo vai acontecer, você pode muito bem ficar ansioso. Mas uma ansiedade natural, não uma coisa para que você fique morrendo, sofrendo, se desgastando, morrendo antecipadamente. E esse é o quadro de muitas pessoas, infelizmente, principalmente no Brasil. Então, por que isso? Quais são as causas? As causas podem ser de diversos motivos. As causas podem ser espirituais. Só que não é o obsessor que está colocando ansiedade em ninguém. É o eu. Não é o meu espírito. Eu como espírito. Aí leva em conta o quê? Vidas passadas, acontecimentos da infância, traumas, decepções, uma série de coisas. É bem uma coisa que a gente ou faz ou já ouviu. A criança não sabe nem se fica na terra. Aí a mãe e o pai. O que é que meu filho vai ser quando crescer? É uma pergunta simples. O que é que você vai ser quando crescer? Quando crescer, a pessoa tem 10 anos, daqui a 20 anos, ele está com 30 ou 25, daqui a 15 anos, ele tem condições, até por analisar sua tendência, de escolher uma profissão. Mas você faz uma pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? O que é que você vai... Você vai ser padre, você vai ser cirurgião dentista, você vai ser clínico geral. É uma pressão que coloca naquela criatura, né? Pressão sutil, mas ele pode ficar na obrigação de ser aquilo. Ou tem pais que exigem que a pessoa seja tal profissional. Muitas vezes é o que ele gostaria de ser, não foi, e aí quer se realizar no filho. E já teve exemplo de o filho fazer o que o pai gosta, pegar o diploma, entregar a ele e fazer o que ele gostaria de fazer. Então, esse tipo de situação vai gerando na pessoa a ansiedade. Também, no mundo de hoje, é um prato fértil, cheio, para que as pessoas sejam ansiosas. A convivência nesse mundo das redes sociais tem pessoas que não sabem se estão vivas nem mortas. Você só catitando aquelas coisas ali, olhando uma coisa, uma outra, uma informação. Ninguém tem mais tranquilidade. Você mandava uma carta para alguém, pronto. Quando a carta chegar, você respondeu. Aí você manda uma mensagem, fica querendo saber se a pessoa recebeu, se leu, se do que o quê. Se não leu, está achando que está com raiva da pessoa. E aí vem aquela situação. As pessoas recebem mensagens das criaturas que causam inveja. Às vezes uma moça feinha recebe uma mensagem de uma amiga toda bonita, lá passa aquele, meu Deus, como fulano é bonita. Enfim, você passa a desejar ser aquilo ali.
ou a sonhar, porque só se coloca na rede social, na internet, o que é bom, né? Eu duvido uma mulher bonita, quando se acordar, lavar o rosto e colocar na internet. Olá, gente, acordei, veja como eu sou. Ninguém nunca vai ver. Tem que primeiro colocar um quilo de maquiagem, coisa e tal. Aí, quando faz aquele bico, aí causa inveja, né? Também duvido que alguém esteja lá no banheiro, prisão de ventre, 10 minutos não consegue postar. Oi, gente, estou sofrendo, rezem por mim. 10 minutos não consigo. Você não vai ver nunca uma mensagem dessa. E você não invejaria, ficaria rindo, né? Mas se a pessoa posta, você numa casa bonita, procura o melhor ângulo, acontecimentos que dão inveja, aí você passa a sonhar com aquilo ali, passa a se sentir inferior, começa a pensar e conseguir algo melhor do que aquilo ali. Aí vai sofrendo, 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 sofrendo. Então, esse é o quadro que a gente se encontra hoje, quando Jesus, há 2000 anos, alertou sobre a questão do dia de amanhã. Era um dos que a comida, a bebida, o vestir, que eram as necessidades básicas daquela época, e o dia de amanhã. E quando diz que não nos preocupeis, que tudo lhe será dado por acréscimo, é a ação de Deus, da espiritualidade, e através das coincidências, resolvendo os nossos problemas, a gente conseguindo aquilo que a gente deseja, evidentemente, com o esforço necessário para conseguir tais e tais coisas. Agora, uma coisa que a gente podia chamar a atenção. O Brasil é reconhecidamente um país religioso. É um país que está destinado a ser a pátria do Evangelho. Um país onde já ficou constatado que esses satélites, quando cruzam o céu brasileiro, a energia é diferenciada. É uma energia sutil. E demonstra ser uma nação diferente das demais. E realmente o Brasil é uma nação onde o povo é solidário, enfim, é um povo religioso. Se o povo é religioso, deve ter, pelo menos, relativa consciência de que o amanhã a Deus pertence, que não nos preocupemos com o dia de amanhã. E por que esse pessoal é campeão, a nação é campeã em ansiedade? Falta, talvez, fé. Porque um dos requisitos para viver aqui na Terra é a fé. Porque se a pessoa tiver a religiosidade, tiver conhecimento da vida, terá que ter fé para viver, porque não é fácil. Então, o país, que é um destaque em termos de religiosidade, em termos de solidariedade, de bondade, de repente ser o campeão em ansiedade é uma coisa diferente daquilo que Jesus pregou. Qual é a razão? Eu não encontro lugar nenhum, mas tem uma opinião. Não sei se vale, não sei se é uma bobagem. É porque a nossa religiosidade não é mais religiosidade natural, fruto de uma fé ardente em Deus. Não é uma religiosidade fruto da comunhão com Deus. É mais uma coisa assim, pelo medo de Deus. Né? Muitas pessoas são religiosas,
Por quê? Tem medo do inferno, não quer nem ver passar perto do purgatório. É temente a Deus. Inclusive, tem pessoas que, quando dizem que são tementes a Deus, são tidas como virtuosas. Como se temer a Deus fosse uma coisa assim, fosse uma prova de obediência. Deus não é para ser temido. Deus é para ser amado. A comunhão com Deus, essa sim. Agora, como é que se faz a comunhão com Deus? É uma vez por semana ir num centro, uma igreja, sei lá. Não. É algo permanente, que só pode ser feito aos pouquinhos, de maneira consciente. Essa é a verdadeira realidade, é a comunhão com Deus. Mas a gente precisa de quê? De um aparato. Você acha que você só se sente em comunhão com Deus, só se sente religioso, se for assistir uma missa, se estiver ouvindo o blá 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 dos pastores. Enfim, você não tem naturalmente aquela comunhão com a espiritualidade, com o alto, obtendo forças para viver todo dia, toda hora. Enfim, a confiança na vida, que é um espírito eterno. Isso falta às pessoas. Então, é uma nação, me parece, que tem uma religiosidade movida pelo medo. Não é uma coisa natural. Então, o que é que o Espiritismo poderia nos ajudar nesse sentido? Em primeiro lugar, no esclarecimento. Ninguém vai colocar na cabeça de ninguém que nós somos espírito eterno. É preciso que a pessoa compreenda. Infelizmente, essa informação é dada pela metade de outro segmento, mas no sentido de que, depois que você morrer, você vai para o céu, seja lá para onde for. Então, é uma forma de você não acabar. Mas é como se acabasse. Então, para você ter consciência de que é um espírito, é preciso que você conheça. E só a doutrina espírita nos mostra e nos convence, evidentemente, para aqueles que estudam, e lhe dá segurança de que você é um espírito imortal. Então, você sendo um espírito imortal, seja lá o que aconteça, você tendo o grão de mostarda de fé, aquilo não lhe abala. Nem que seja um problema no presente ou no futuro. E se for no passado, pior ainda. Então, a doutrina espírita, ela dá esse respaldo para que você conheça. É o que tem na pergunta 909. Conhecer a si mesmo. Evidentemente que não é a pergunta isolada. O conhecimento da doutrina espírita, e você respaldando na pergunta 919 do livro espírita, dá essa convicção de que você tenha consciência de que você é um espírito imortal e procura conhecer-se a si mesmo. E aí você pode até projetar o seu futuro, evidentemente, levando em conta o seu esforço, o merecimento e, contudo, a graça de Deus. Então, para quem está envolvido nessa síndrome, o tratamento espiritual ajuda e muito, associado à leitura, ao conhecimento. O tratamento espiritual faz com que você possa se livrar de alguma influência obsessiva que não falta no mundo espiritual. Não que o obsessor venha causar ansiedade, como nós dissemos no início, mas se tem um monte de gente ansiosa na vida física, tem também
ansiosos, desencarnados na vida espiritual. E essas pessoas que estão ansiosas no plano espiritual, elas não estão cuidando da sua reencarnação, não. Elas estão no meio de nós. E onde é que elas vão se sentir seguras? No meio dos também ansiosos. E aí vão, no nosso ouvido, dizer, realmente você complicar o seu problema. Então, no tratamento espiritual, essas entidades vão ser uma a uma esclarecidas e você vai ter um relativo alívio. O passe vai lhe dar um equilíbrio energético, que muitas vezes os sintomas lhe atacam não só fisicamente, mas como também perispiritualmente. Então, o passe pode dar um alívio àquela criatura. A água fluidificada é outra forma de você ganhar um pouco de energias diferenciadas. Então, tudo isso vai ajudando, mas nada do que se compare ao conhecimento. E você sabendo como é que funciona a vida, sabendo que isso aqui é uma escola, consciente de que nós estamos aqui muitas vezes para passar pela dor, para poder aprender. A pessoa vai superando, compreendendo e aguentando as consequências da vida de uma maneira tranquila. Agora, se você fosse comparar um A com B, com C, querer ser superior a A, B ou C, ou sentir inveja de A, B ou C, por isso ou aquilo outro, não só a ansiedade, mas outros sintomas que desembocam da infelicidade, a pessoa pode ser portadora. Então, para você viver a vida na Terra, é preciso, como dizia Roberto Carlos, saber viver. E para saber viver não é ir para um profissional para dizer, como é que eu... Não, você aprende com humildade, com simplicidade, principalmente simplicidade. E a doutrina espírita, ela nos dá essa condição. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um manual de conduta. Se a gente quer um pouco mais, leia o Céu e o Inferno, para ver o que aqueles comunicantes fizeram, o que é que eles estão suportando hoje no plano espiritual. Evidentemente que eles vão nos dar lições de como não proceder. Porque eles estão no plano espiritual e estão dando comunicações lúcidas, relatando o que fizeram e o que colheram. Então, não é só para ler, não é para ler e refletir. Não é? E não simplesmente como fosse uma leitura normal. Então, gente, infelizmente, nós estamos vivendo uma época muito propícia à ansiedade. Estamos, eu diria assim, bem otimistamente, estamos saindo de uma pandemia. E quem é que não se sentiu ansioso durante esse período? Principalmente nos meses iniciais. Quantas pessoas não viram a ficha cair? Pessoas que têm um padrão de vida regular e daqui a pouco fecha tudo. Não tem cliente, não tem renda. Quem tinha papai e mamãe foi socorrer na garra de papai e mamãe. Outros foram se endividar. E, evidentemente, que a ansiedade comeu solta. O que será? O que vai ser? Como é que vai ser? Quando é que vai passar? Aí ficava. Exemplo aqui nosso. A gente fechou isso aqui em março de 2020.
E a esperança, eu me lembro que colocamos um cartaz. Estamos fechando por uma semana. Aí uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, abrimos 18 meses depois. Então teve gente por aí que passou esse tempo aí desesperado. Porque você está com um problema de tomar um empréstimo, não resolve não. O dinheiro bom é o dinheiro do trabalho, é o dinheiro que você não tem um compromisso para pagar juros. Então, muitas pessoas nesse período sofreram amargura. Uma coisa que não se publicou, até por estratégia, o número de suicídios nessa pandemia. Foram informações negadas. As pessoas já projetando problemas do amanhã. Se eu ganhava X por mês e, de repente, deu um branco, bom, daqui a 6 meses eu não aguento, daqui a 7 meses... Olha para lá, para cá. Cadê a fé? Cadê a esperança? Cadê Deus no coração? Cadê a religiosidade? Cadê a comunhão com Deus? Cadê a fé? Não. Pula no edifício, faz outra besteira. Então, muitas pessoas, principalmente pessoas ricas, aparentemente ricas, mas cheias de dívidas, não aguentaram. Inclusive, você nunca viu também alguém mostrar o status negativo na rede social, né? Você não vê, porque não é bom. Então, nós estamos vivendo um período ainda onde é um campo fértil para a ansiedade. Aí é preciso o quê? Ter mais confiança, fé em Deus, e acreditar, mesmo que aconteça o que acontecer, sempre terá uma saída. Agir sempre com o quê? Com simplicidade, com fé, confiança, dobrando o orgulho. Tem gente que não consegue jamais mudar o padrão de vida, né? Para ele seria uma vergonha fazer algo costumeiramente, de repente não poder fazer. Porque o amigo faz, não sei quem faz, ele não pode ficar por baixo. Então, isso vai para onde? Vai para o coraçãozinho, vai para o cérebro. Aí pronto. Aí tome dinheiro para psiquiatra. E se eu fosse jovem, ia fazer psiquiatria, porque vai ter dinheiro para amanhã. Para muita gente ficar precisando. Porque a gente não vê assim uma mudança no sentido de conscientização, uma mudança comportamental. A gente vê um clima assim, meio desesperador, como se o amanhã fosse uma dúvida, como se o amanhã só tivesse problemas. Então, a gente não pode viver dessa maneira. Então, os espíritas, em especial, mais do que nunca, têm que se valer do conhecimento que a doutrina oferece e ir levando. Por quê? Se você faz a sua parte, é como diz aqui, buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não vai dizer que Deus vai dar, não. Mas quando você faz a sua parte, a saída aparece. Ou hoje, ou amanhã, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, é preciso ter o quê? Confiança, fé, e não estar em desespero. Qualquer coisa, não, só lascou tudo. Não, não é lascou tudo. Que história é essa? Não é preciso que a gente tenha consciência que isto aqui, essa vida física, não é nada fácil, é uma escola. Se passamos por isso ou aquela turbulência, é porque precisamos passar, é porque erramos no passado, são causas do passado. E só na espiritualidade é que a gente vai compreender, juntar as peças e compreender que aquela existência daquele sofrimento, daquele sufoco, aqueles problemas,
eram necessários para o meu crescimento espiritual, que é o objetivo número 1 da encarnação na Terra. Então, a vida na Terra tem a finalidade de elevar o espírito. Ah, mas não posso crescer espiritualmente no plano espiritual? Pode, mas é um pulinho desse tamanho. Você lá aprende como é que evolui e vem para cá para pôr em prática. No exercício da caridade, da tolerância, da dificuldade, da resignação, do perdão. Claro, de existência em existência. Ninguém vem para uma vida física e vai se purificar e chegar lá, pronto, estou purificado. Não. São tantas quantas forem necessárias. E aquele que tiver a consciência e a fé, eles vão, evidentemente, conseguir, a passos mais largos, essa evolução, que não é obra para uma encarnação. Eu vou contar uma história. Cada um associa a si aquilo que lhe couber, né? É uma história diferenciada, mas ela tem alguma coisa a ver com o que nós comentamos. Evidentemente que história é diferente de história. Bom, era uma vez um velho muito pobre, mas pobre mesmo. Mas todos tinham inveja dele, inclusive os reis, simplesmente porque ele tinha um cavalo extraordinário. Era um cavalo branco, de extraordinária beleza, que todos tinham inveja dele. E os reis colocavam muitos valores para comprar o cavalo. E ele não vendia. Ele dizia: olha, esse cavalo, para mim, é como se fosse uma pessoa. E uma pessoa não se vende. Aí, mais uma insistência. Olha, esse cavalo é como se fosse um amigo. Eu posso vender um amigo? Não. E, evidentemente, que o conceito dele era de touro, de besta, de burro. E como era uma vila, as pessoas estavam sempre tirando essa onda com ele. Certa manhã, ele chega no estábulo e o cavalo não está. Aí pronto, a população da vila foi até a casa dele, chamá-lo de burro. Está vendo? A gente sabia que isso ia acontecer. Devia ter vendido esse cavalo, tinha pego um bom dinheiro, investido. Agora está aí, não tem nada. Sabe o que é isso? Isso é uma maldição. Diz, calma, gente, não é maldição. Para mim, o cavalo não está no estábulo, somente. 15 dias depois, o cavalo volta. E volta com mais 12 cavalos brancos. Aí a vila soube e, evidentemente, foi para lá, foi um fenômeno, né? Então, o cavalo não tinha sido roubado. Ele fugiu para a floresta e voltou trazendo 12 cavalos brancos. Aí a população da vila: mas, seu velho, o senhor tinha razão. Não foi uma maldição, foi uma bênção. O senhor agora tem 13 cavalos, pode vender quantos que você quiser. É uma bênção, está provado que foi uma bênção. Meus amigos, não vão muito longe. Isso não é uma bênção. Digo apenas o seguinte: o cavalo voltou e trouxe consigo mais 12 cavalos. Dias depois, ele tinha um filho jovem e começou a domar os cavalos. Nessa tarefa, lá para tanto, ele cai de um cavalo que quebra as duas pernas. Aí a vida inteira soube e volta de novo o povo para
falar com o velho. Disse, seu velho, você tinha razão. Não foi uma bênção, foi uma maldição. Se os cavalos não tivessem voltado, o seu filho estava aí, sadio. E agora? Como é que vai ser? Quando você ficar velho, era ele que ia cuidar de você. E agora, como é que vai ser sua velhice? Está provado, foi uma maldição. E, gente, mais uma vez vocês estão indo longe demais. Não foi uma maldição. Digam apenas que meu filho quebrou as pernas. Para mim, ele quebrou as pernas. Dias depois, o país entra em guerra. E todos os jovens foram arrastados para a guerra, menos o filho do velho, que estava com as pernas quebradas. Aí, dessa vez, vem a população praticamente chorando, dizendo, velho, mais uma vez você estava certo. Não foi uma maldição, foi uma bênção. Se não fosse uma bênção, seu filho estaria na guerra. Você, pelo menos, vai ter seu filho aí, mesmo aleijado, vai ter seu filho. E nós perdemos nossos filhos para sempre. Foi uma bênção. Aí, mais uma vez, o velho encerrou e disse, olha, é muito difícil conversar com vocês. Essa vida é feita de fragmentos. Isso não foi uma bênção. Seja lá o que acontecer, ninguém pode dizer que é uma bênção ou uma maldição, a não ser Deus. Então, substituindo bênção e maldição, seja lá o nome que queira dar, azar, se isso, aquilo, outro, a vida sempre nos prepara a surpresa. Toda essa história simples, jamais, por parte do velho, houve o desespero. Encarou com simplicidade. Meu cavalo não está no estábulo, meu filho quebrou as pernas, o cavalo voltou, e disse para o pessoal, digam apenas que meu filho, que o filho de vocês foram convocados para o exército, e o meu não. Ou seja, em qualquer situação, ele procedeu com serenidade. E os demais projetando a desgraça no futuro. E é o que a gente faz muitas vezes com problemas de pequeno tamanho, relativo tamanho. Nós já projetamos o futuro e taxamos como se fosse uma desgraça, uma coisa horrível, sem saída. E aí acontece não só esse quadro de ansiedade, como muitas outras situações aí, onde, evidentemente, não só no Brasil, ele é apenas o campeão, mas outras nações também vivem mergulhadas na ansiedade, em outros males, são os males modernos, pela falta de fé, de confiança, e simplesmente por viver o dia de amanhã. Quando Jesus disse que ninguém vivesse, deixasse que o dia de amanhã a Deus pertence. E em outras situações, ele recomendou: não vos preocupeis por motivo algum. E a gente se preocupa por qualquer motivo. Então, para encerrar, a gente espera que, de alguma forma, essas nossas colocações sejam úteis, que a gente procure nos encher de fé, confiança e levar uma vida sem muito desespero, sem muito medo, porque estamos aqui para aprender e não para sofrer, como muitos gostam de dizer. Muita paz para todos. Muito bem, meus irmãos. A lição foi dada. Realmente nós nos ocupamos previamente. Somos imediatistas, não temos a paciência. Queremos para amanhã o que não merecemos nem para hoje. De forma que
A lição foi muito bem explicada para que nós vivamos o dia de hoje. Muitas vezes nos preocupamos e depois olhamos para trás e dizemos, não valeu a pena, não era nada daquilo que a ansiedade tomou conta da gente. De forma que uma lição muito bem esclarecida para todos nós. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Fernando Guimarães para que ele faça a prece de encerramento. Meus irmãos e meus amigos, primeiro agradecer a Deus que estamos todos nós aqui, nessa casa de oração de trabalho, aprendendo e reaprendendo aquilo que não aprendemos do passado. Essa palestra do nosso irmão hoje, falando sobre a ansiedade, foi muito importante, porque a ansiedade mata, a ansiedade leva ao suicídio. Nós temos que botar o pé no chão, a cabeça, pensando em Deus. Quando a gente ficar ansioso, orar, pedir a Jesus conforto para o nosso espírito e nossa alma. Que Deus nos ajude, que Deus proteja todas as pessoas que estão nesse caminho da ansiedade doentia. Que é uma ansiedade controlada, ela não machuca, mas ela é doentia, ela mata. Leva ao suicídio. Então, vamos agradecer ao Papai do Céu de estarmos aqui, nessa palestra muito importante que nosso irmão deu nessa noite, que possa levar dentro de cada um de nós esses ensinamentos e colocar em prática. Porque o Centro Espírita é a escola do espírito encarnados e dos espíritos desencarnados também. Vamos colocar isso para nós, para nosso dia de cada dia. Levar para a nossa casa, levar para a sociedade, levar para qualquer canto onde estejamos. Primeiro, ter paciência, porque a paciência é um exercício de cada dia, cada momento. E tem pessoas que dizem, eu perdi a paciência. Ninguém perde paciência. Você perde um dinheiro, você perde qualquer coisa, mas paciência é exercício que a gente tem que ter. Todo dia paciência, porque a paciência é necessária na nossa vida. Ninguém perde a paciência. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Agradecidos estamos de estar aqui nessa casa de oração de trabalho, porque essa casa nos tem educado a nossa maneira e a nossa conduta de viver fora dela. Aqui a gente aprende tantas coisas. Eu estou aqui muitos e muitos anos, graças a Deus. Quantas coisas eu aprendi aqui, controlando a minha ansiedade, controlando a minha maneira de conversar, de tratar as pessoas. Porque muitas vezes a gente trata as pessoas com muita ruindade, sem pensar que aquelas pessoas são nossos irmãos, à luz da criação de Deus, à luz da criação divina. Então, o tema de hoje, que foi tratado falando sobre a ansiedade, foi muito importante para todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que possamos ter o nosso controle da nossa sociedade, começando dentro da casa da gente. Não é isso mesmo, gente? Então, passa a palavra ao nosso irmão que está dirigindo os trabalhos, que ele possa encerrar com muito amor, com muita luz, com muita paz e esperança para todos nós. Que assim seja. E assim, meus irmãos, concluindo os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados para o passe e que Jesus habite os nossos corações agora e sempre. Boa noite.